Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de técnica de cultivo do pepino, da abóbora e do tomate. Essa disciplina ela é ofertada pelo curso de formação inicial continuada em produtor de olerícola e hoje estamos aqui para dar sequência, né? No caso aí a nossa última parte da disciplina, que tem pelo nome de cultivo do pepino, certo pessoal? Então vamos lá. Nessa parte da disciplina, a gente vai ver aí a botânica do pepino, as principais variedades, as principais pragas, doenças e é, os tratos culturais, os tipos de manejo, né? E por fim aí a colheita, a classificação e a comercialização desse produto que é muito importante dentro da produção de olerícola, certo, pessoal? Então vamos lá. De antemão eu trago aqui para vocês a introdução, né, que está aí focada em relação ao nome usual dessa planta, que nada mais é que pepino, e a gente tem um nome científico também, que nada mais é que a Cucumis sativus, que é da mesma família das cucurbitáceas, né, mesma família da abóbora, no caso. Centro de origem, eu trago aqui o centro de origem e o centro de domesticação, são duas palavras, né, duas terminologias muito utilizadas na evolução genética, que podem ser iguais, porém podem ser muito diferentes, certo, pessoal? Centro de origem é onde aquela cultura, ou no caso o pepino, ele se encontra-se em sua forma natural, sem ser utilizado tratos culturais ou tratos agronômicos, certo? É onde ele nasceu, de onde ele vem, certo? E aí, nesse caso, é a região quente do norte da Índia, e o centro de domesticação, por exemplo, que pode ser o mesmo centro de origem ou não. Por exemplo, pode ter alguma pessoa que achou essa planta lá na Índia e trouxe para outro lugar, outro país, e domesticou essa planta. Então, teve intervenção ali agronômica, cultural, em cima dessa planta. E aí, nesse caso aqui, ocorreu na Grécia e Itália, certo, pessoal? Trago aqui para vocês algumas variabilidades genéticas, né, dessa cultura, que a gente tem de vários tipos, formatos, tamanhos, né, pessoal? Os aspectos botânicos trago aí, que é uma planta herbácea, né, de forma com gavinhas, tipo trepadeira, que ela tem o tipo de produção anual, produz hastes longas, né, e hábito indeterminado, que mesmo após a inflorescência, ela continua crescendo, e a gente tem o sistema radicular aí superficial, e é uma planta lógama, que depende de polinizadores, ou seja, é, são, a sua flor ela só é fecundada por flores, por pólen, né, de outra planta, certo, pessoal? A gente dá isso na terminologia de cruzamento, fecundação cruzada, né, entre pólen diferente de outra planta. Então, flores. A biologia floral é a expressão do sexo, né, como eu disse, a alogamia, que depende de fecundação cruzada, que ocorre através da entomofilia, através de insetos, nesse caso a abelha que pega o pólen lá masculino de outra planta e leva até o pólen, até a flor feminina de outra planta, certo? Não ocorre depressão por endogamia, né? Plantas monóicas, ou seja, possui os dois sexos, feminino e masculino dentro da mesma planta, considerada aí como plantas hermafroditas, certo, pessoal? E tem ginóica, que possui maior concentração de flores femininas. Então vamos lá, estrutura floral. Trago para vocês a estrutura de floral de uma flor masculina e uma flor feminina. Flor masculina é onde retém aí os pólen, né? E esses pólen, as abelhas vêm aqui nele, pegam o pólen e vão e sentam aqui na flor feminina, onde tem o ovário aqui, que esse ovário ele vai dar origem aí ao fruto, certo? Ao pepino. Então vamos lá, os frutos. Ele é de formato de baga, é, baga suculenta, né? Possui formato cilíndrico, possui de 3 a 5
3 a 5 lóculos, né, que é essa região onde concentra a semente, né? Então a gente tem 1, 2, 3, 4 aqui nessa foto amostrada, e a de coloração verde clara ou verde escuro, certo, pessoal? Aqui é mais a título de curiosidade, né? Em relação às cultivares, tem cultivares monoica, que possui o sexo masculino e feminino e com maior concentração de flores femininas. A gente tem os tipos de hortaliças, né? O pepino para conserva, que é o picles, né? Que eles utilizam ali. São frutos colhidos tenros, relação CD, né? De 3:1. E aí são espécies, variedades, né? Cultivares com maior concentração de flores femininas, né? De preferência. A gente tem o pepino para consumo, que é in natura, que são os frutos colhidos imaturo, em estádio mais avançado, que o dos picles, né? Tipo 2:1, que é o tipo Aodai, certo, pessoal? A gente tem os frutos verdes, escuros, brilhantes, sementes de 30 a 35 dias após a antese e predomínio de cultivares híbridas genoica ou preferencialmente femininas. Aí vem aqui algumas características, né, dessa de algumas cultivares, florescimento, o tipo de florescimento é monóico, dioico e assim por diante, as principais cultivares, aí o tipo caipira, não é nativo, né, frutos verdes, claros, esbranquiçados, e temos a tabela aqui de origem de cada cultivar, certo, pessoal? Isso daí varia, né, porque de acordo aí com o melhoramento genético vão surgindo novas variedades, cultivares, né, e assim por diante. Aí é só mais a título mesmo de curiosidade, quando inicia-se a colheita das principais cultivares híbrido aqui, né, que a gente tem início da colheita de 45 a 50 dias. Isso varia também, né, conforme o híbrido, conforme o tipo, né, mas a maioria está em torno dessa quantidade de dia, certo, pessoal? Aí temos os formatos, são todos cilíndricos, a dimensão, né, do fruto, o tamanho do fruto no caso, né? Aí a gente tem a coloração, os destaques, né, pessoal? Então é mais ou menos isso. Qualquer dúvida é só consultar essa tabela de híbridos aqui. O clima. Essa planta é considerada de clima quente, né? Não tolera temperaturas baixas nem geadas. Essas temperaturas baixas e geadas podem ocasionar queima da folha, assim por diante. Temperatura menos elevada e menor intensidade de luz incentiva a produção de flores femininas, né? Que é muito importante. Por isso que você tem que plantar ali essa planta, essa cultura, no início ali do verão, né? Para que no outono e inverno ela comece a incidência de flores, quer dizer, no final do verão, para que no outono e inverno ela comece a incidência de flores para a produção de flores feminina, que é onde vai dar o fruto, certo, pessoal? Então, época de plantio, primavera, verão, né? No outono e inverno aumenta as flores femininas, como eu disse, através ali da diminuição do fotoperíodo, né? E a diminuição da temperatura aumenta aí as flores femininas. E o cultivo em estufa pode ocorrer todo ano, né? Desde que você leve em consideração quer dizer, o controle, né, dessas variáveis aí que eu disse para vocês. Então vamos lá, solo e adubação. Solo e adubação são de solos leves, arenosos, argilosos, pH entre 5,5 e 6,5, cultura tutorada, sucessão ao tomate, né? Você pode fazer após o cultivo do tomate, você pode introduzir aí o cultivo do pepino. Nitrogênio aumenta o número de flores femininas, então é essencial a adubação com nitrogênio, influi no pegamento dos frutos e influi na conformação dos frutos, né? Então, utilizado aí geralmente por cova, o 4,14,8, né? Que é 4 de nitrogênio, 14 de fósforo e 8 de potássio.
Espaçamento, né? A gente tem vários tipos de espaçamento. A gente tem a cultura tutorada, perdão, que é de 1 a 2 plantas por cova, 1 metro por 0,50 metros, né? Ou 1 metro por 0,70, né? Cultura rasteira para mesa, né? 2 plantas por cova, 2 metros por 1 metro. E temos a cultura rasteira para indústria, 3 plantas por cova, 1 metro por 0,30 metros. E aí a gente tem a propagação, semeadura direta, que por método tradicional se coloca 4 a 6 sementes por cova, e a semeadura de poliestireno, que é mais utilizado bandejas, né? É, bandejas, vasos e assim por diante. E o transplantio é feito depois de 2 a mais folhas verdadeiras, né? Que folhas verdadeiras são essas daqui são os cotilédones. Por exemplo, aqui é a semente da Cucumis sativus, né? Pepino. Tratos culturais, tem os desbaste, né? Como a gente colocou ali 4 a 6 sementes por cova, e aí a gente vai deixar ali 2 a 3 sementes por cova, dependendo do tipo de, de, de manejo que você está utilizando, né? E tipo a finalidade aqui do seu pepino. A gente tem o tutoramento, né? Esse tutoramento ele é baseado aqui com a construção de uma rede de tela, onde o pepino ele vai entrelaçando aqui, e a poda que é para evitar o crescimento em excesso desse pepino, certo, pessoal? Irrigação. O estresse pela falta de água afeta os processos biológicos, desde a fotossíntese até o metabolismo dos carboidratos, reduzindo assim o tamanho dos frutos, né, o tamanho da parte é, vegetativa e, consequentemente, diminuindo a produção. Desta forma, a umidade do solo deve ser mantida próxima à capacidade de campo. Em campo aberto, o sistema de irrigação mais utilizado é por aspersão. Já em cultivo protegido, o sistema de irrigação mais utilizado é localizado ali por gotejamento, certo, pessoal? Anomalia fisiológica. A gente tem aí a polinização deficiente. Quando ocorreu ali a deficiência na polinização através das abelhas, né? Então, podridão da ponta do fruto, a gente tem essa deformação, né? E deformação no formato, como por exemplo aqui, certo, pessoal? E a gente tem o formato anormal, que é por deficiência de NPK, né? Nas folhas, no fruto, e a deficiência de cobre e boro, possui o ocamento aqui, certo? E barriga branca, né? Fica esbranquiçado. Tipos de doenças, a gente tem o oídio, antracnose, cancro das hastes, podridão, né? De micosferela, míldio, a gente tem mancha angular, mancha de leandria, viroses, todas essas doenças, né, que são causadas por fungo, em sua maioria, e bactéria, são controladas aí por produtos registrados, certo? Pelo Ministério da Agricultura. A gente tem fungicidas, que são os Benomil, Captan, Carbenzazim, clorotalonil, enxofre, fenarimol, FOP e assim por diante, certo, pessoal? Temos as pragas, né? As principais pragas são os pulgões, como vocês podem ver aí nessas fotos. A gente tem as trips aqui, causam danos na folha, carregam vírus e ajudam aí na incidência de doenças, certo? As moscas brancas, temos a pragas das curcubitáceas, né? Que são as brocas, no caso. Temos a broca, a larva da vaquinha, que é a vaquinha e a larva dela que ela coloca após a eclosão do ovo e vai comendo aí as folhas e o fruto, certo, pessoal? Controle. O controle químico e biológico deve seguir rigorosamente as recomendações da bula de cada produto, principalmente no que se refere aí ao período de carência. A gente tem aí, né, questões de pesticidas, né? E questões de controle biológico são vendidos aí, como bactérias, fungos e assim por diante, certo, pessoal? Vale salientar que vários tipos de pepino são dependentes de insetos polinizadores, exemplo, a abelha, né? Para que ocorra a frutificação. Assim, recomenda-se não pulverizar os inseticidas, né,
No período da manhã, cuidado redobrado, né, deve ser adotado no uso dos produtos para se evitar a fitotoxidez ao pepino e tentar evitar aí, né, evitar a aplicação de inseticidas que causem dano diretamente aí às abelhas. Colheita. Colheita, como eu disse, por plantas tutoradas, né, o início é de 55, 75, 70 dias, duração aí de colheita no máximo 2 meses, né, até 3 vezes por semana. A de rasteira, início é de 45 a 60 dias, colheitas diárias, duração de 1 mês. Então, colheita mecanizada, né, como que ocorre a colheita do pepino, né, de forma rasteira, né, e a gente tem a comercialização. Comercialização, caixas do tipo K, cabem 25 quilos de fruto, né, a odai, que é a cultivar, e a gente tem a variável caipira também. Produtividade, cultura tutorada é 50 a 100 toneladas por hectare e a cultura rasteira é de 15 a 65 toneladas por hectare, certo? Classificação. No que diz respeito a classes, né, os frutos de pepino são divididos de acordo com o seu comprimento, certo? Ou seja, classes 25, classe 25, frutos com comprimento maior ou igual a 25 centímetros de comprimento. Classe 20, frutos com comprimento entre 20 a 25 centímetros de comprimento. Classe 15, frutos entre 15 e 20 centímetros de comprimento. Classe 10, entre 10 e 15 centímetros. E classe 5, entre 5 e 10 centímetros de comprimento. E, portanto, é oportuno salientar, né, que existe uma tolerância de 10% de pepinos nas classes superior ou inferior à especificada no rótulo, certo, pessoal? Então, essa variação ela pode ocorrer de 10%. Considerações. A cultura do pepino requer bastante atenção quanto ao clima, não aceita temperatura amena. Deve-se levar em consideração a escolha da variedade a ser utilizada, conforme a finalidade. O manejo da plantação do pepino é primordial para evitar a incidência de pragas e doenças, né, bem como perda de dinheiro, e os tratos culturais que vai lhe ajudar a definir uma boa safra. Por fim, deve-se pensar por um pepino de qualidade para ir à gôndola do mercado. Então lembre-se, pessoal, que o clima ele é fundamental, né, porque é indicado aí no cultivo de clima quente, né, o cultivo no clima quente, porém, em determinada época do ano, na época de floramento, né, de floração do pepino, é recomendada a diminuição da temperatura, né? Então, você tem que levar em consideração isso para aumento das flores femininas, que são as reais flores que vão dar os frutos, certo? No mais, pessoal, muito obrigado aí, agradeço a todos, espero que tenham contribuído aí para a formação de vocês e que qualquer dúvida pode procurar o tutor Arthur, que a gente vai estar à disposição. Lembre-se de fazer aí a atividade da semana, né? O fórum da semana e a prova final. No mais, grande abraço, fiquem com Deus.